Fala, meu querido. Vou me dizer uma coisa. Você sabe o que carne, laticínios, alguns pescados, chifre de boi, claro, hein? Presta atenção. Insulina e as hemácias têm em comum? Sabe não? Fica de olho comigo, hein? Você vai aprender isso agora. Eu tô com você, focado no Enem. Bom, vamos lá, gente. Tudo que eu falei apresenta em comum, sabe o quê? Proteínas. Meus queridos, dos compostos que podem formar os seres vivos, eu posso dividi-los em dois grandes grupos, tá? Primeiro grupo, os compostos inorgânicos, água e sais minerais, e um segundo grupo, os compostos orgânicos, dos quais a proteína é o mais importante deles. Mas, Onásio, o que são proteínas? Proteínas são moléculas orgânicas que apresentam-se formadas por unidades menores, chamadas de aminoácidos. Peraí, Leonardo, como é que é? Acompanha comigo aqui, ó. Proteínas são polímeros. Professor, o que são polímeros? São agregados de unidades menores que se repetem. Então, peraí, se você tiver unidades menores que se repetem formando uma estrutura maior, essa estrutura maior é chamada de polímero. Então, proteínas são polímeros. Mas, Onásio, que função tem esses polímeros aí? Gente, é tão diversificado que eu vou citar para vocês aqui só algumas mais importantes, tá? As proteínas são importantes na estrutura do organismo, ou seja, músculo, ossos, cabelos, todos apresentam de certa forma algum tipo importante de proteína. Além disso, também tem as funções metabólicas. Você já ouviu falar de enzimas? Enzimas são substâncias que atuam ativando ou reações de quebra ou reações de síntese no nosso corpo. Tudo bem? Além disso, também pode realizar defesa. Você deve ter ouvido falar já de anticorpos, por exemplo. Anticorpos são proteínas específicas que têm a ver com a defesa do organismo. Além disso, nós temos transporte. Dá exemplo, Násio, de proteína de transporte, a hemoglobina. Já ouviu falar desse pigmento que você encontra dentro das hemácias, que tem a ver com o transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de gases no nosso corpo? Pois é, todas são funções realizadas por esses polímeros. Mas espera aí, esses polímeros, como eu já falei, eles são formados por unidades menores, chamadas de monômeros. E como é que vão se chamar esses monômeros que formam as proteínas? Os monômeros que formam as proteínas são chamados de aminoácidos. Então isso aqui, ó, é um aminoácido. Vamos quebrar a palavra? Aminoácido, radical amina. Então você tem que encontrar nessa estrutura um radical amina e um radical ácido. Mas espera aí, esse composto é orgânico ou inorgânico? Orgânico, lembra que eu falei para você isso? Então é um ácido orgânico. Qual é a estrutura química do ácido orgânico? É a carboxila. Então eu preciso ter, ó, o grupamento ácido formando esse aminoácido e eu preciso ter o grupamento amina formando esse aminoácido. Vamos relembrar isso aqui interessante, tá? Preste atenção nisso aqui. Eu tenho um carbono chamado carbono alfa. Esse carbono ele é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações químicas. A primeira ligação é feita com radical amina, que vai formar a primeira parte do aminoácido, do monômero das proteínas. A segunda parte é o radical ácido, que vai formar a segunda parte do monômero que forma as proteínas. Gente, isso se repete em todas as proteínas. Todas as proteínas apresentam aminoácidos e todos os aminoácidos apresentam o radical amina e o radical ácido. Só que não para por aí. Como o carbono é tetravalente, ele pode fazer outras 2 ligações. Mais uma ligação é feita com o átomo de hidrogênio. Esses 3 que eu estou marcando de azul, eles se repetem em todos os aminoácidos. Mas, peraí, Lunásio, quantos aminoácidos efetivamente eu posso encontrar na natureza? Gente, são mais de 300 aminoácidos. Só que existem 3 partes deles que se repetem em todos. Quais são? O radical amina, o radical ácido e o átomo de hidrogênio. Tudo bem? Professor, e o que é esse que você colocou aqui de vermelho? Esse aqui é o grande diferencial que vai existir entre um aminoácido e outro. É chamado de radical diferencial. O que pode ser isso aqui, Lunásio? Pode ser desde um simples átomo de hidrogênio,
Peraí, mais um átomo de hidrogênio? Sim, mais um átomo de hidrogênio. Até uma cadeia super complexa. Por exemplo, poderia ser aqui um anel benzênico. Não tem problema. Só que ele seria um outro aminoácido. Tudo bem? Mas, Násio, se o aminoácido é um monômero, como é que eles fazem para formar os polímeros? Bom, existe um processo de união. Eu botei aqui, ó, acompanha comigo, 2 aminoácidos. Tem um de preto, tem um de azul. O de preto, eu estou enxergando aqui o radical amina e o radical ácido, ácido carboxílico, tudo bem? E eu tenho aqui um outro aminoácido. Mas, Násio, peraí, o radical amina pode ficar embaixo? Claro que pode, gente. Essa rotação é possível de acontecer. Então você vai ter aqui, ó, o radical amina, o radical ácido, o hidrogênio. E o que é esse R1? O radical que determina um tipo de aminoácido. E o que é o R2? Outro aminoácido. Entendeu? Como é que vai acontecer aqui a ligação? A ligação vai acontecer assim, ó. Na carboxila de um aminoácido vai haver a perda de OH. E na junção do radical amina do outro aminoácido vai haver a perda de hidrogênio. Essa junção, você deve ficar atento, é um processo que forma o quê? O que vai formar aqui? Hidrogênio mais oxigênio, H2O. Então eu tenho aqui a liberação de quê, gente? Uma molécula de água. Que ligação é essa? Essa ligação em que a perda de água juntando 2 aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Então, peraí, vamos amarrar aqui a história para finalizar esse negócio. O que são proteínas? São estruturas que têm funções diversificadas no nosso corpo. Elas são polímeros orgânicos. Esses polímeros orgânicos, eles são formados a partir de monômeros, chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser muito diversificados, mas tem basicamente 3 estruturas que se repetem todas e apenas uma que vai variar. O radical amina, o radical ácido e o hidrogênio. Se repetem sempre. E o radical diferencial. A junção desses aminoácidos é um processo chamado de síntese. O que é sintetizar, Lunásio? Juntar. Síntese por desidratação. E a formação dessa síntese, a junção desses 2 aminoácidos, tem um nome também. É chamado de ligação peptídica. Belezinha? Pronto. Eu acho que com isso já vai dar para você um pontapé inicial bem interessante para você começar a desenrolar o assunto proteínas para o seu Enem. Tudo bem? Bom, um grande abraço, bons estudos e eu tô com você focado no Enem. Grande abraço.